Temos hoje Alexandre de Moraes tomando veto da Polícia Federal, sapo barbudo cachaceiro sendo humilhado mais uma vez pela comunidade internacional e o Flávio Dino irresponsável passando vergonha em Portugal. É muita rima e muito tema principal, pessoal. Desculpa aí, eu não resisti. E o impeachment tá chegando, tá? Déficit de 18 bilhões de reais nas contas públicas em setembro. É só a gente fazer a coisa certa. Mas antes, um subtema rápido. Queria dar meus parabéns aqui à Câmara Municipal de João Pessoa, minha querida João Pessoa, cidade natal, sim, para quem não sabe, eu nasci por lá, sou pessoense, de nascença, morei 8 anos da minha vida em João Pessoa, tenho familiares, tenho amigos queridíssimos ainda por lá, um beijo para lindíssima João Pessoa. E a Câmara Municipal pessoense aprovou a proibição de crianças em parada gay, tá, pessoal? A gente tem que saber separar as coisas. Querem fazer parada gay? Não tem problema nenhum. Agora, na minha opinião, com duas condições. Primeiro, nada de dinheiro público e segundo, não dá para levar criança. Ah, mas é filho da pessoa e ela quer levar. Quer dizer que os pais podem levar o filho, por exemplo, para a guerra, se quiserem? Não é bem assim, tá? É errado, não deve acontecer. E agora tudo depende da sanção do prefeito Cícero Lucena. Curiosidade, quando eu morava em João Pessoa, ele era meu vizinho, de frente. Eu morava numa casa aqui, ele morava em frente. Isso faz muito tempo, pessoal. Ele já era uma das raposas felpudas da política local, né? Para vocês verem como o coronelismo impera no Nordeste. Ele que é de família, né? Da família Lucena, muito poderosa por lá. E tá aí até hoje. Quando eu li que ele era prefeito de João Pessoa, agora eu tomei um choque, né? Não é possível que não haja renovação por lá. Mas é isso. Então, esperamos aqui que meu ex-vizinho tenha um bom senso de sancionar esse projeto de lei. Mais uma vez, meus parabéns aos vereadores da minha cidade natal, tá, pessoal? Agora vamos lá. Vamos começar falando pelo Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Ele Ai, gente, é complicado falar do Xandão. Ele condenou lá um patriota, né, a 17 anos, se não me engano, de prisão, alegando que ele estava no acampamento, né, aquele negócio. A verdade é que as condenações foram meio padrão, né? Meio padrão. Todo mundo está sendo condenado mais ou menos pelas mesmas acusações. Né? E o Xandão foi lá e disse, não, ele estava lá. Né? Eu vou fazer o seguinte, vamos ler aí, né, ipsis literis, o que está escrito, né, para não correr risco. Perícia da PF contradiz Moraes sobre presença de réu do 8 de janeiro em QG do Exército. Laudo do Instituto Nacional de Criminalística, anexado à ação penal, diz que o réu Eduardo Zeferino Engler, 42 anos, preso em flagrante dentro do Palácio do Planalto em 8 de janeiro, só chegou a Brasília às 14h15 daquele dia. O ministro, porém, havia afirmado que ele chegou à capital no dia 7 de janeiro e ficou no acampamento bolsonarista montado em frente ao quartel-general do Exército até o dia seguinte. Os dados, que contradizem a decisão de Moraes, constam de análise assinada no dia 24 de agosto pelo perito criminal federal Leandro Bezerra de Barcelos. Cuidado, viu, Leandro? Nossa senhora, eu sou se você tomar bastante cuidado. Com base nas coordenadas geográficas registradas pelo celular apreendido com Engler. Bom, paro por aqui. Já fiz a minha obrigação, que é trazer a notícia aqui para vocês. De acordo com a PF e com a matéria da Folha de São Paulo, que fique bem claro, o Alexandre de Moraes mentiu para condenar o cara. Tá? Vamos passar para o próximo tópico, né, que tende a ser menos perigoso. Seguinte, contas públicas federais fecham em déficit de 18 bilhões e 100 milhões de reais em setembro. Quem viu o primeiro vídeo de ontem tá ligado no que está acontecendo. O ladrão tem apoio popular? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que não tem. Tem, né? Ele tem base orgânica no Congresso Nacional? Não tem. Ah, Ed, mas ele compra. Tem uma hora que o dinheiro acaba, pessoal. Aí uma coisa é consequência da outra. Né? A única coisa que ele tem do lado dele hoje é o fato de, pelo menos até o momento, ele não ter sido julgado, né, e condenado por crime de responsabilidade. Se isto acontecer, os 3 fatores necessários para o impeachment de um presidente da República estão lá. O crime de responsabilidade, a ausência de base no Congresso para evitar
que o impeachment desça para o legislativo, e ele não tem apoio popular. Pessoas para irem às ruas se manifestar a favor dele, muito pelo contrário, será nessa hora que a gente vai invadir, inundar as ruas do Brasil inteiro pedindo o afastamento dele. Tá? E tá aí, déficit de 18 bilhões de reais ao fim de setembro. Tá? A gente já está em novembro, vamos ver como é que vai ser, como ficaram aí as contas de outubro. Né? O Lula disse que não tem, né, como respeitar o déficit zero em 2024. Ele disse isso. Jogou o poste, né, o Tachad, na fogueira. O mercado reagiu muito mal. A gente está vendo, apesar do crescimento dos impostos, uma queda em arrecadação. Então, é uma conta que não fecha. Eu disse ontem e vou repetir. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Aí, a gente vai ter que ver se cai o Lula ou se caem Lula e Chuchu. Tá, pessoal? Vejam essa outra notícia aí. Hoje ele fez a sua 17ª live presidencial e audiência pífia. A pior desde que ele começou a fazer essas lives. Menos de 4 mil pessoas. Vocês têm uma ideia? O meu canal, quando eu tinha cerca de 40, 50 mil inscritos, isso eu tô falando de final de 2019, eu fazia live com 5 mil pessoas. 4.500. Uma live ruim tinha 4 mil. E daí, o presidente da República, o homem dos 60 milhões de votos, né, não consegue colocar 4 mil pessoas para assistir a live dele. Ah, mas é porque o eleitorado dele tá trabalhando, né? Beleza, então por que ele não faz a live à noite, como o Bolsonaro fazia? Quando tá todo mundo em casa já, a maioria das pessoas, dos trabalhadores, já chegaram em casa depois do trabalho. Pois é, meio complicado, né? Mas é isso. Estão vendo aí, né? Não tem apoio popular, não tem base no Congresso, não duvido que já tenha cometido crimes de responsabilidade, agora é só uma questão de apurar, né, e julgá-lo e afastá-lo, para que o Brasil tenha, enfim, novas eleições. Como funciona isso? Quem assume temporariamente é o Arthur Lira, como presidente da Câmara, né, e depois são convocadas novas eleições, e aí a gente vê o que acontece, tá bom? Quem será o presidente do TSE quando isso acontecer? É um sujeito chamado Cássio Nunes. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos seguir em frente aqui. O Lula, né, de acordo com alguns jornalistas aí, foi dormir furioso ontem porque nenhum brasileiro deixou Gaza. Como eu disse no segundo vídeo de ontem, tá? Existe uma suspeita muito forte de que existissem infiltrados do Hamas na lista de brasileiros que iam deixar Gaza. Por que essa suspeita surgiu a princípio? Brasileiros que não sabiam falar português. Ah, Ed, mas isso é possível? É possível. Por exemplo, se você nascer fora do Brasil, mas se você for filho de brasileiros, ou de brasileiro ou de brasileira, né? Não precisa nem ser pai e mãe, basta ser pai ou mãe. É o jus sanguinis. Tá? Aí você tem que pedir a nacionalidade brasileira. Tá? Aí, tranquilo, você adquire a nacionalidade. Basta, né, jus sanguinis, sangue brasileiro. Agora, aparentemente, né, pelo menos é isso que a gente vê aí, não é o caso dessas pessoas que não falavam português. Ah, nasceu lá, né, em Israel, na faixa de Gaza, onde eles quiserem chamar, né, na Palestina e tal. É jus sanguinis, filho de brasileiro, filho de brasileira, e como nunca morou no Brasil, não sabe falar português. Beleza, mas cadê a mãe, cadê o pai brasileiro? Tava faltando, né? Tava faltando. Aí que começou o problema, tá? O Celso Amorim, como eu já adiantei para vocês, disse que caso nenhum brasileiro saísse até hoje, né, a situação ia ficar insustentável e o Brasil ia cortar relações diplomáticas com Israel. Primeiro, quem controla Gaza é o Hamas. Segundo, quem autoriza a entrada no Egito, né, a fronteira sul, ao sul de Gaza, as pessoas estão sendo retiradas, evacuadas, os estrangeiros por lá, é o Egito. Quem faz a triagem é o Egito. Tá? E é o Egito que está morrendo de medo de terroristas infiltrados entre os estrangeiros. Tá? Vamos colocar aqui dessa forma. Então existe ali uma negociação entre, sim, Israel, o Estado palestino, o Hamas, o Egito, tudo mediado por quem? Pelo Catar, que é um dos maiores financiadores do Hamas, país que abriga
os principais líderes políticos do grupo terrorista, além da sede principal do Hamas. E aí, diante de tudo isso, de todos esses personagens envolvidos nessas negociações, o Celso Amorim e o Lula resolvem culpar justamente o que tem menos poder nessa situação, que seja Israel. Tá? É a terceirização da culpa, coisa que o PT adora fazer, a esquerda adora fazer. Nunca é culpa deles. Agora, curioso é brasileiro que não fala português. Tá? Então, isso é uma humilhação para a diplomacia brasileira, uma vergonha absoluta. E não adianta culpar Israel, porque quando foram tirar brasileiros a partir de Tel Aviv, a partir de Israel, não teve dificuldade nenhuma. É muito simples de entender, mas é muito simples mesmo. Tá? Agora vamos falar do Flávio Dino. O que aconteceu, pessoal? Recentemente viralizou um vídeo de uma senhora portuguesa brigando com uma brasileira numa fila, parecia um shopping, uma loja, um supermercado, não sei o que foi. E ela foi bem grosseira com a brasileira, disse, vai embora, volta pro teu país e tal. Sei, acho até que ela chamou de favelada, né? Alguma coisa assim desse tipo. Eu vou ser, pessoal, bem sincero com vocês, tá? Minha família tem casa em Portugal, então de vez em quando eu vou para lá. Lisboa realmente foi tomada por brasileiros. E não é a situação ideal. É isso que eu posso dizer para vocês. Realmente a população de Portugal está muito incomodada com a situação, porque brasileiro é brasileiro, né? A galera que vai para lá não respeita a regra, né? Normalmente é o brasileiro do PT. Tá? Vira várzea, vira bagunça mesmo. É uma situação complicada. O Porto, menos, tá? Menos. Mas Lisboa, pelo amor de Deus, tomada de assalto pelos brasileiros. Então, realmente, o povo de Portugal está incomodado. E é uma educação diferente, não tem como negar. Né? Dito isso, não é legal aquela senhora falar aquilo. Né? Aí vem o Flávio Dino, que ao invés de se portar como ministro da Justiça, né, um representante do Estado brasileiro, que, diga-se passagem, tem uma relação excepcional com Portugal desde sempre, e diz que, beleza, manda aí os brasileiros de volta, mas manda junto o ouro que vocês roubaram da gente. Isso é o tipo de coisa que o Flávio Dino pode falar em casa, com a família dele, com os amigos, tomando uma cerveja. Né? Isso ele pode falar. Agora, como representante do Brasil, não pode. Essas são as pessoas que diziam que o Bolsonaro falava bobagem. Sabe? Assim, olha o contrassenso, galera. Uma contradição, que coisa bizarra. Ministro da Justiça soltar uma dessa. Né? Aí vai ter gente que vai defender, a esquerda vai defender. Não, mas realmente eles levaram ouro daqui para lá. Não interessa. É mais um capítulo dessa lorota, dessa basófia de dívida histórica. O que aconteceu no passado, aconteceu. Acabou, galera. Acabou. Eram outros tempos. E diga-se de passagem, Portugal não foi o primeiro a chegar aqui no Brasil, não. Essa é mais uma mentira que os livros de história contam. Não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, foi Portugal que tomou conta de tudo. Né? E aí o que acontece? Os portugueses estão pé da vida com a declaração do Flávio Dino. Estão revoltados. Um disse, chamou ele de macaco falador. Né? Já teve outro que disse assim, não, beleza, a gente pegou o ouro mesmo, é para tomar vinho verde e pegar a mulher brasileira. Né? Vinho verde é um vinho que tem lá, um espumante feito com... Não é vinho branco, não, é vinho verde mesmo, espumante, meio esquisito, ruim pra burro, mas que eles gostam bastante. Né? E dentre várias outras coisas. Né? É um desastre diplomático para o Brasil. É uma vergonha inqualificável. O Flávio Dino é uma pessoa desqualificada, ponto final. É um cara tirânico, é um sujeito tirânico, que se for colocado no STF, acabou, aí esqueçam o impeachment do Lula, esqueçam qualquer coisa, porque a gente vai ter saudade do Alexandre de Moraes, que vai adorar, vai sentar no banco de trás e vai deixar o Flávio Dino tocar um negócio para frente. O Brasil acaba se o Flávio Dino for para o STF. É um descontrolado, descompensado, completo. É o retrato do comunista orgulhoso. Tanto é que ele participa de passeata e vestido com foice e martelo e tal. Acabou o Brasil se esse cara for para lá. A gente ter hoje o ministro da Justiça como Flávio Dino é uma decadência nunca antes vista nesse país. E ele, totalmente alheio a essa responsabilidade de representar o Brasil, dá uma declaração dessa, gente, que eu vou dizer um negócio para vocês. Nem o Lula
falaria aquilo. Nem o Lula é capaz de soltar uma besteira daquela. Tá? Então, a gente tem um cenário péssimo pro Brasil lá fora, mas muito ruim mesmo, como eu nunca vi na minha vida. São pessoas, players, né, da comunidade internacional, que apoiaram a eleição do Lula. Por quê? Ah, não, ele é um diplomata, ele passou um tempo preso, mas ele foi inocentado, a narrativa que chega lá fora é essa, eu posso falar por conta da minha família de fora, né? A narrativa que chega lá é essa, ah, não, ele é inocente, né? Ele não cometeu aqueles crimes, é um injustiçado, é um democrata, tem experiência diplomática, vai levar o Brasil e tal, vai tirar lá o malvadão. Estão todos decepcionados, todos perceberam que deram um tiro no pé. Porque o Lula sempre foi isso. Agora, ele era isso em uma época pré-internet popular. E aí o que acontece? As notícias que chegaram lá durante todo aquele período eram as da mídia. Controle da internet. É isso que eles querem. Porque quando a direita fala, é mentira. Tá aí o resultado. Todos estão vendo, né? Conhecendo finalmente a verdadeira face do ladrão da República e das pessoas que ele escolheu para ladeá-lo. Que fase. Mas que fase mesmo. Mas a gente vai tirar esses caras de lá. Tá, pessoal? Compartilhe esse vídeo, um forte abraço e a gente se vê por aí.